1 Coríntios 4, 3 a 5. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. O apóstolo Paulo parece que não estava preocupado com o que os outros pensavam dele, nem em qualquer tipo de juízo humano. A mim, diz Paulo, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Paulo não se julgava a ele mesmo, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque a sua consciência não o acusava, porque em nada me sinto culpado. Paulo, como um servo do Senhor, nascido de novo, tinha com toda a certeza uma consciência a funcionar bem, o que significa que se a sua consciência não o acusava, era porque ele não tinha que se recriminar a si mesmo. No entanto, nem mesmo a sua consciência limpa, não se sentindo culpado, nem por isso ele se considerava justificado. A sua consciência limpa não era o motivo que servia para a sua própria justificação. Paulo sabia quem o julgava. Quem me julga é o Senhor. E o Senhor já o tinha ele mesmo justificado em Jesus. Que maravilha podermos dizer com toda a confiança que quem me julga é o Senhor. Mas será que não temos que nos julgar a nós mesmos? Será que não temos que julgar os outros, principalmente os outros irmãos? Em 1 Coríntios 11, 27 a 32, quando Paulo fala sobre a ceia, ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Será que não nos temos de julgar a nós mesmos? Paulo aqui diz que sim, que nós temos que nos julgar a nós mesmos para não sermos julgados. E diz também que quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados. E será que não temos que julgar os outros irmãos? Em 1 Coríntios 5, 11 e 12, Paulo diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. O que significa que temos de fazer um juízo sobre aquele que, dizendo-se irmão, for alguma destas coisas. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Paulo não julgava os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro? Paulo manda-nos julgar os irmãos. Sim, temos que julgar o pecado na igreja e agir em conformidade. No entanto, não devemos julgar o que não vemos. E é isso que Paulo está a dizer aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Os desígnios dos corações. Devemos julgar, sim. O que não devemos julgar é aquilo que não vemos, que são os desígnios do coração. Pois esses o Senhor julgará em devido tempo. Sim, temos que nos julgar a nós mesmos, pois o nosso coração nós conhecemos e sabemos quais são as suas intenções e os seus desígnios. Por isso Paulo diz para nós nos julgarmos quando comemos a ceia. No entanto, o nosso julgamento deve ser se temos total confiança na justiça do Senhor, ou seja, se vivemos cada dia entendendo o que Jesus fez por nós, pois o Senhor é muito misericordioso. E quando nos julgamos a nós mesmos, se nós nos julgássemos a nós mesmos, diz Paulo aos Coríntios, ou quando o Senhor nos julga e nos repreende, nesta vida, é para que possamos estar nele, na sua salvação, estarmos livres da sua ira, para não sermos condenados com o mundo, livres de todo o seu juízo,
da ira de Deus que permanece sobre todo aquele que confia em si mesmo e não se entrega totalmente nas mãos daquele que o salva, daquele que o justifica. Por isso, quando Paulo diz que não se julgava a si mesmo, nem tampouco a mim mesmo julgo, porque não se sentia culpado, embora não fosse isso que o fizesse justificado, quando Paulo diz que não se dá de ser julgado por eles, pelos coríntios ou por algum juízo humano, ele não está a dizer que não devemos nos julgar a nós mesmos e julgar os irmãos. Mas o que ele está a dizer é que aquele a quem o Senhor julga, quem me julga é o Senhor, é aquele que está justificado em Jesus, no seu sangue. Esse não precisa de se preocupar com o julgamento dos outros, nem com o seu próprio julgamento, porque ele está nas mãos do Senhor que o julga, que o corrige, que o ama. E o Senhor faz isso porque ele é seu filho, porque ele foi justificado em Jesus. E quem está em Jesus, quem está em Cristo, quem é filho de Deus, é levado pelo Espírito a julgar a si mesmo. A sua consciência funciona, o Senhor o repreende e, quando necessário, ele julga aqueles que, se dizendo crentes, não o são. Aqueles que estão na igreja e precisam de correção. Não por aquilo que não é visto, porque o que não é visto, o Senhor vai voltar e trará à luz tudo o que está oculto, que é das trevas. Mas julgará por aquilo que é visível, que pode ser visto e deve ser julgado. Todas estas coisas que Paulo diz aqui. Esse que, dizendo-se irmão, faz isso, é visível, esse deve ser julgado. Até mesmo para que ele se arrependa e volte à presença do Senhor.